Olá pessoal, meu nome é João Carlos, eu sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas, de 1934 a 1937. O governo constitucional foi marcado pela promulgação da Constituição de 1934, substituindo a Constituição de 1891, que para a época possuía avanços significativos, como o voto secreto, o voto obrigatório para todas as pessoas maiores de 18 anos, exceto mendigos e analfabetos. As mulheres poderiam votar e serem votadas, mas só aquelas que exerciam função pública remunerada, e os direitos oriundos da legislação trabalhista foram incorporados à Constituição de 1934. Outra coisa interessante é que, em 1938, haveria eleições para a presidência, ou seja, Getúlio Vargas foi eleito em 1934 para exercer o cargo de presidente até as eleições de 1938. Outro fato que marcou o governo democrático de Vargas, iniciado em 1934, foi a polarização política e ideológica. Ou seja, de um lado, a organização liderada por Plínio Salgado, chamada de Ação Integralista Brasileira, defendia uma ditadura de direita com ideais fascistas e com um lema Deus, Pátria e Família, inclusive muito divulgado pelos jornais da época e muito bem acolhida pela classe burguesa brasileira. Já do outro lado, em oposição à Ação Integralista Brasileira, organizou-se em 1935 a Aliança Nacional Libertadora, cujo presidente era o Luiz Carlos Prestes, com grande influência do Partido Comunista do Brasil. Defendia a reforma agrária. Não podemos esquecer que no trabalhismo Vargas, as leis não abraçavam os trabalhadores rurais, que só foram enxergados pelo Ministério do Trabalho a partir da década de 1960. Defendia também a nacionalização das empresas estrangeiras, já que a maioria não cumpria as leis trabalhistas e continuavam explorando os operários. Também defendia a democratização do ensino, uma ideia copiada e em seguida implantada por Vargas, entre outras propostas populares. Logo, Vargas, insatisfeito com as propostas da Aliança Nacional Libertadora e com medo de perder o apoio dos empresários e dos latifundiários, 4 meses depois de criada, colocou a Aliança Nacional Libertadora na clandestinidade. Com isso, a Aliança Nacional Libertadora liderou insurreições nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Esse movimento ficou conhecido como a Intentona Comunista pelos jornais que apoiavam a Ação Integralista Brasileira. E por ser um movimento mal planejado, foi duramente reprimido pelas tropas do governo Vargas. A partir da Intentona Comunista, Vargas iniciou uma forte repressão anticomunista no Brasil. Decretou estado de sítio, ou seja, fechou o Congresso Nacional, acabando com o poder legislativo, enfraqueceu o poder judiciário e, contando com o apoio das Forças Armadas e com o apoio dos interventores dos estados, passou a governar de forma autoritária. Assim, Vargas, visando legitimar o seu poder autoritário, aproveitou a divulgação de uma falsa notícia nos jornais da época, dizendo que o Brasil sofreria um golpe comunista, ou seja, o Brasil seria transformado num país comunista.
A divulgação dessa notícia consistia num plano chamado de Cohen, que foi escrito por um oficial do Exército Brasileiro, ligado à Ação Integralista Brasileira, a mesma instituição política e ideológica que apoiou Vargas a decretar o estado de sítio, fechar o Congresso Nacional e enfraquecer o Poder Judiciário. Então, quando Vargas percebeu a comoção popular e o apoio das Forças Armadas e da Ação Integralista Brasileira, ele suspendeu as eleições presidenciais, acabou com todos os partidos políticos e iniciou um novo governo, chamado de Estado Novo. O problema é que, quando Vargas acaba com todos os partidos políticos, coloca todos os partidos políticos na clandestinidade, ele também colocou a Ação Integralista Nacional Brasileira. E isso promoveu um descontentamento nos seus líderes, que iniciaram um plano chamado de Intentona Integralista, que tinha como objetivo aprisionar Vargas no Palácio Guanabara e tomar o poder. Só que foi um golpe que não foi bem planejado, foi duramente reprimido e Vargas iniciou o seu novo governo chamado de Estado Novo, ou seja, iniciou a ditadura Vargas. #História neles.